Vamos aqui trazer hoje a ilustre presença do meu amigo, o Tavares, presidente do Comad, esposo da Cleia, minha amiga, polivalente. E o Tavares tem feito um trabalho com olhos, com vistas à comunidade que precisa tanto. Eu gostaria já de inicialmente te perguntar o seguinte: esse trabalho do Comad, tu como presidente, um dos cabeças desse movimento que ampara, digamos assim, e ilustra bem esse acontecimento da droga aqui no município. Bom dia a todos, agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui presente na redação do jornal Progresso, O JP News. JP News. JP News. E estando entrevistando pelo amigo Paulo Rodrigues, né? E também professor, ele tem uma atividade muito especial, uma atividade muito prestativa na Escola Estadual Polivalente, né? Professor José Fernandes. E agora ele comentou da minha esposa, que ele conhece, a minha esposa é a Cléia, diretora daquele do Candade, e também prestando suas atividades. Mas, voltando a explicar sobre o Comad, temos que falar também como começou através do movimento Montenegro contra o crack. O movimento Montenegro contra o crack começou as pessoas se reuniram, né? E tendo alguns protagonistas, que foi o Capitão Bessi, à época, e o Miller, que é da propaganda aqui em Montenegro, né? Sim, o Sandro. O Sandro Miller, né? E diversas outras pessoas. Então, eu já era presidente do Programa de Prevenção à Violência em Montenegro, né? E um programa do governo do estado, à época. E então, subimos de um convite, fomos convidados na Câmara de Vereadores para participar, juntamente com o Movimento contra o Crack, e fazer uma frente. E esta frente seria lá entre a segurança pública, né? Eu estaria na coordenação junto com o Capitão Bessi. Então, começamos assim. Mas o eixo era educação, segurança e saúde, né? Atacaríamos em 3 eixos, né? Uma espécie de prevenção. A prevenção, a droga em Montenegro, né? E também junto com a atividade policial, né? Então, mais educativa do que punitiva. Mas naquela época, professor, aquela época ali, foi em 2008, 2009, aconteceu de ser mais punitiva. Por quê? Porque a droga em Montenegro estava muito solta, estava solta mesmo. Então tivemos que fazer um trabalho de identificação desses pontos de tráfico, né? E começamos ali na Timbaúva, né? No Senai, no bairro Senai, no bairro... outros bairros, cercanias do bairro Senai, em Montenegro. São Paulo, né? Então fizemos uma atividade de identificação e conseguimos. Aí, através do Ministério Público, né, e do Poder Judiciário, fizemos os pedidos de mandado de busca, de prisão, e lá foram, pelo juiz, né, foram dados esses mandados, e a polícia começou a trabalhar. Tanto a Polícia Civil como a Brigada Militar, conseguimos atuar bastante nessa atividade, né, e diversas quadrilhas, diversos elementos por tráfico, né, foram presos e encaminhados ao presídio modulada de Montenegro para cumprimento da pena, né, após trânsito de julgado, após ser processados. Então, eu quero dizer que, e também, naquela época, começou também o movimento de prevenção. Começamos a palestrar nas escolas, né? Muitas escolas, diversas escolas do município e do estado em Montenegro. De ônibus do presídio municipal. Trabalhar lá. E trabalhar lá em Bom Princípio, na cerâmica... Uma cerâmica Vogel. Cerâmica Vogel. O proprietário da Vogel absorveu esse pessoal, o pessoal muito... iam para lá e faziam o seu trabalho.
e inclusive porque eu tive uma atividade lá, tivemos uma atividade lá de palestras dentro daquela empresa, à época, né? Então a coisa era conduzida assim. Para integrar os caras lá. Os que já trabalhavam precisavam saber dessa movimentação. A reinserção social para depois. Reinserção social, exatamente. De condenados, né? O que faria com um elemento desse? Muitas vezes, professor, o que a empresa faz? A empresa procura lá as entidades públicas, né, de segurança e olha como é que está o elemento, a vida do elemento, né? E procura saber, e muitas vezes é um pai de família, ele caiu, é um coitado de uma pessoa, né? Uma pessoa ali, né? Caiu na droga ali, mas tem condições de se levantar e condições de ter uma vida normal. Então, é isso que acontece. Então, eles são rejeitados nas empresas, no trabalho, porque ele tem uma família, né? Às vezes os filhos querem estudar, tem projeção também, né? E reflete nos filhos isso aí. E reflete para os filhos. É um problema gravíssimo social isso aí. Eu fico muito feliz de saber que vocês fizeram esse trabalho, eu vi comentários isso aí. E eu sempre tive curioso de te perguntar, mas te perguntar assim no ar, para esclarecer para a população, porque às vezes eles vão lá, olha a polícia como um objeto só de sanção e punição. Mas não é, às vezes tem momentos que ela tem que, digamos assim, interferir na vida e tentar ajudar esses drogados, né? Esse pessoal que tem dependência química. Isso não é fácil. Isso não é fácil. E é uma questão de saúde, professor. É questão de saúde pública. Claro, o problema de droga é uma questão de saúde pública. Porque muitas vezes colocar na cadeia, colocou na cadeia, e aí o que acontece? Vai fumar depois, lá dentro. É esse o problema que nós estamos falando. As empresas não admitem, vai fazer o quê? Então tem que ter um trabalho de reinserção social desse indivíduo na praça de trabalho. Esse trabalho, Tavares, movimentado por ti e por outros, que tem tu na cabeça, é um dos melhores que eu vi, para socializar. É assim que a sociedade tem que pensar. Sempre dá uma chance. Vou te perguntar outra coisa que eu estou curioso e queria, nosso espaço é curtinho aqui. Sim. Até para não enjoar o espectador, né? Que fica lá ouvindo e tal, daqui a pouco se conta uma história muito longa. Como é que tá? Tu é presidente do PSB. Agora faz parte do governo. Da administração municipal. E fala assim, um amigo como se nós nem estivéssemos gravando nada. Certo. Tomando um chimarrão. Assim que eu gosto de conversar. E vai ter a conversa quando tem catálogo, muitas vezes daqui a pouco capa uma coisa, capa outra. Né? Não, eu quero saber o seguinte, como é que está o teu olhar nisso aí? Tu como presidente, Breno da Cruz está junto, agora assessorando meu velho amigo, cancioneiro, velho amigo de jornada de música, o Paraguai. Eu quando vi falar no nome de vocês, porque a gente é da cidade, conhece o trabalho, e há pouco tempo mesmo tu relatou um fato que, vamos dizer assim, necessário e social para a cidade, que já foi movimentado por ti e outros companheiros. Eu queria saber de ti, como é que tu vê essa administração, que agora tu faz parte, como é que tu resolve isso aí, como é que tu consegue, digamos, ingerir as tuas ideias dentro desse pacote proposto pelo nosso querido paraguaio? O professor, a minha entrada na política foi em ver certas situações da função pública. Eu fui da segurança pública, fui da Polícia Civil, 38 anos eu servi dentro da instituição Polícia Civil. Por ver muitas deficiências, por ver muitos maus atendimentos, por ver muitas pessoas assim que procuram, né, a instituição pública como confiar as suas palavras, confiar os seus problemas, né, trazer para a organização e lá ter pessoas preparadas para poder atender. Né? Porque eu sempre penso, professor, numa contraprestação. Se eu sou um funcionário público e o senhor é um cidadão, o senhor paga o quê? O senhor paga imposto. Paga o salário. O senhor é um contribuinte. Quem é que está pagando o nosso salário? É o cidadão. Tavares, tu está me deixando feliz com essa entrevista, porque tu está, digamos assim, né, clareando assim, coisas que o povo não sabe, às vezes, coitado do povo.
às vezes precisa de uma valetinha, uma coisa lá, precisa de uma palavra amiga. Uma palavra amiga, de um braço. Ele tem que ter acesso, porque é ele que paga, coitadinho paga. Então, enfim, ele tem que ter pelo menos o acolhimento. Exatamente. Então ele entra na polícia ali, começa o processo do registro da ocorrência policial. E muitas vezes aquela pessoa chega ali tremendo, isso vai me causar um grande problema, né, professor? Eu explico, não, isso aí é só um registro. O inquérito policial é diferente, depois tem uma autorização né, do chefe geral, que é o delegado de polícia. O delegado de polícia é a pessoa que é o que determina todo o trabalho dentro de uma atividade policial. É ele o chefe geral. Tá? Então, entrei na política assim. Bom, pensando em ajudar as pessoas. Aí, houve convite para entrar em diversos partidos. Né? Eu fiquei 4 meses no PDT. Bom partido também. Bom partido, ótimas pessoas. Só que o PDT, assim, eu entendi assim que muitas coisas, eu tive nas reuniões assim, não é o que eu quero, né? Não é o que eu quero, além de ter as pessoas boas, olha, são pessoas ótimas esse partido. Tem que ter sintonia com as ideias partidárias. Exatamente, professor. O que eu fiz? Aí pedi a minha desfiliação, né? Eu fui desfiliado do partido e fui para casa, comecei a conversar com a esposa, comecei a conversar com os filhos, mas pai, é isso mesmo que o senhor quer? É isso mesmo que tu quer, pai? Ficar envolvido com a política? Não é ficar envolvido com a política, é ficar envolvido com aquelas necessidades do povo, do cidadão. Né? Eu vejo assim. Aí comecei a pensar, li algumas coisas sobre o Partido Socialista. Olha aqui, ó, é isso que é as minhas ideias, é isso que eu gosto. Não é um partido que segue as orientações do socialismo da Rússia. Não vão pensar isso, pessoal. É um social. Nós vamos pensar no social, aquilo das necessidades. Vamos dizer assim, que não tem a alinhadura de um. Não, é altamente. De um homem lá da Rússia, daqueles do frio. É altamente. Stalin, um partido altamente democrático, né? Até porque nós trazemos uma pombinha branca ali, né? Exato. Na identidade do nosso partido. Se pinta ela de vermelho e bota uma foice, já dá problema. Mas também está muito mudado. Hoje em dia estão muito mudados. Não, mas eu entendi, Tavares. O socialismo que o partido prega é um socialismo de liberdade. Exato. De liberdade. Então não confundam, gente. Não confundam com o Partido Comunista, não confundam com outro partido mais, digamos assim, mais incisivo dentro das ideias do Stalin, as ideias lá dos nossos Para complementar a pergunta do amigo, aí como eu vejo a administração? Aí houve um problema do prefeito anterior de impeachment na política. Mas foi lamentável isso aí. Mas é uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Uma pessoa boa, Tavares. É claro que é. Uma pessoa boa. Né? Bem intencionada, né? Bem intencionada. E daí aconteceu isso pela Câmara de Vereadores de Montenegro, né? E assume, então, o Aldana. Né? Agora o Aldana é de sorte. Ele já tirou, acho que umas 500 vezes em jogo, uma grana. E nessa ele teve sorte também. Mas o município também teve sorte, porque é uma pessoa maravilhosa. É isso que eu quero dizer. Coração enorme. E precisa mesmo desse amparo, desse suporte político, das ideias do PSB, que me parece que sintonizam com as vontades dele. O Paraguai é um homem de muita vontade. Vontade de fazer isso, fazer um coreto, fazer uma beira de rio, fazer isso. Quer dizer, ele está a mil, ele parece uma criança que está descobrindo o mundo. E essa vontade dele sempre me passou um bem-estar. Ele tem um olhar ao bem comum. Esse sujeito, ele tira a última muda do corpo dele. É verdade. E dá para mim. Mas ele precisa, por isso que eu estou colocando isso, precisa muito do suporte de vocês. Aí nós ficamos, ele ficou sem a identidade partidária dele, que era o PSOL, né? Um problema lá, o PSOL já teve na arrancada já. Exato. E aí eu e o Aldana, a nossa relação de amizade começa que nós somos contemporâneos da Faculdade de Direito da Unicinos, né? Fomos colegas de aula lá, né? Vimos estudando, um foi para um lado, outro foi para o outro, né? E o Aldana é uma pessoa muito séria, ele é muito sério, ele tem bom coração. Né? E também... O que deu essa seriedade para ele foi o cartório.
Não, mas ele traz na personalidade dele, no caráter dele. A família é séria, né? A família é séria. Vem de berço. Então, aí houve a primeira conversação, né? Tivemos conversando, né? Eu e o Aldana tivemos conversando, e ele me indagou algumas coisas, eu indaguei algumas coisas para ele, e aquilo ficou, né? Vamos conversar. Aí houve uma reunião aqui numa exposição no Rio Grandense, né? Faz uns 4 meses, 5 meses, bem no começo do inverno, industrial ali, né? Então o chefe de gabinete dele conversou comigo, o Robalo, né, que é uma pessoa muito séria, muito trabalhadora também, né? Disse para mim: Amoretti, eu acho que vamos para o teu partido. Eu disse: olha, as portas estão abertas para as pessoas sérias, pessoas que trabalham, né? Então foi assim que começou, né? Então aí falei para o Breno, né? Falei para o Breno é um espetacular. O Breno é uma ótima pessoa. O Breno tem uma experiência muito grande. Ele já vem lá da Madalena. Na política, né? Eu conhecia, ele foi bem atuante do governo da Madalena. E aí conversamos, aí eu e o Breno, não, vamos levar para o diretório estadual. E fomos a Porto Alegre. E lá fomos bem recebidos pelo o pessoal do diretório do PSB. E ali mesmo, né, naquela tarde, foi uma semana, entrar em contato por telefone com o Beto Albuquerque, que é o nosso presidente estadual do PSB e foi candidato na chapa à Sabe época, que o Beto Albuquerque, ele fazia um programa na TV Guaíba. Eu não perdia nenhum, cara. Era um grupo de cidadãos ali que debatiam sobre política, sobre as necessidades do município e tal. Não me lembro mais, não, era na Guaíba isso. E era muito legal, ao vivo, TV 2. Mas, olha, Amoretti, nosso espaço está sempre aberto. A qualquer momento que tu queira. Sim. Algum evento, alguma coisa. E para nós é uma honra te receber aqui. Um homem que tem olhar ao bem comum, um homem que trabalha, um homem que trabalhou a vida toda e que agora está ajudando o nosso querido Paraguai a gerenciar os problemas da cidade e a gerenciar também a saúde e o amor ao contribuinte. Fechou? Quer? Muito obrigado. Despedir? Muito obrigado. Quero agradecer essa entrevista, né, que tivemos aqui a redação JP News. JP News. E estou à disposição dos assuntos atinentes à nossa querida comunidade montenegrina.